E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, você já ouviu algumas pessoas falando assim? Eu não tenho pastor sobre a minha vida. O meu pastor é Jesus. Ele é o meu pastor. Meu pastor é Jesus. Não tem mais ninguém acima de mim senão Jesus. Mais uma vez eu quero explicar uma coisa antes de começar a gravar esse vídeo e mostrar os textos. Eu sei que tem pessoas que têm uma grande dificuldade de estarem debaixo de uma autoridade que não pensa como ela. Eu sei de pessoas que já sofreram, que já foram abusadas, pessoas que comeram o pão nas mãos, né, do diabo ali, com aquela pessoa. Então, realmente tem pessoas que têm certa dificuldade de estarem debaixo de uma autoridade. Eles querem estar, é diferente, né? Eles querem estar, mas é complicado encontrar alguém que ela possa, de novo, pela segunda ou até terceira vez, depositar o seu coração, a sua confiança nessa pessoa. Isso é um ponto. Esse ponto eu não estou falando para essas pessoas, tá? Eu não estou gravando aqui esse vídeo para essas pessoas. Agora, eu estou falando de pessoas que têm a oportunidade de estarem debaixo de uma autoridade, não necessariamente pensa como ela, tem alguns pontos doutrinários diferentes do que as dela, mas são líderes corretos, sinceros, que buscam a Deus, que têm um coração segundo o coração de Deus, mas mesmo assim essas pessoas insistem nesse discurso de que não devem prestar subordinação a nenhuma liderança, porque aí começam as heresias, né? O nosso pastor é Jesus. Olha o que diz aqui o texto em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, carta do apóstolo Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11, para pastores e mestres. Aí as pessoas elas pensam no seguinte: não preciso estar subordinado a nenhuma liderança. Eu pergunto, será que acabou então esses ministérios, o que foi constituído ali pelo apóstolo Paulo, que não foi ele que constituiu, a gente vai ver nos textos mais a seguir? Isso acabou? Isso já era? Isso não existe mais? Toda essa apóstolos, não tem mais apóstolos, não tem mais profetas, não tem mais evangelistas, não tem pastores, não tem mestres? Aí você pode me argumentar da seguinte maneira: não, mas ser pastor não é um título. Perfeito, ok, é um dom. E quando Deus levanta essas pessoas, levanta para quê? O que é pastorear? Lembra que o texto diz que Deus deu para a igreja. Então, eles são líderes que a igreja levantou. A igreja não foi dada para eles. Eles é que foi dado para a igreja, para edificar a igreja, para ajudar a igreja, para a preparação, para a edificação. O que significa que se você não tem alguém que te ensine a palavra, que seja um profeta na sua vida, que seja um mestre, que seja um pastor, como que você está se edificando? Porque a forma para edificar a igreja já está aqui. Paulo explica isso de uma maneira claríssima, claríssima. A forma para poder edificar a igreja já está aqui, não tem como mudar isso daqui. Olha só, Efésios 4:11, versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade de fé. Então Deus levanta esses ministérios justamente para a edificação e o aperfeiçoamento do corpo. Sem esse ministério não tem edificação. Sem esses ministérios não tem o aperfeiçoamento do corpo. Como que você vai querer se aperfeiçoar sem esses ministérios? Porque o mestre está alinhado ao pastor, o pastor está alinhado ao profeta, o profeta está alinhado ao mestre, está tudo junto. Está tudo misturado ali. Como diz o texto aqui, ó. Versículo 16.
de quem todo o corpo é bem ajustado, ele é bem ajustado, ou seja, ele é bem montado, colocado junto. É isso que o texto está dizendo, bem ajustado, bem montado, bem colocado junto, né? Partes do membro em construção. Então eles precisam estar ligados. E aí o interessante é que eles vão dizer, não, mas aí o nosso pastor é Jesus. Eu tenho mestres, né? Tenho vários mestres, eu sigo vários mestres que me ensinam. Agora, pastor não. Pastor não quero não. A diferença é que mestre e pastor é uma diferença enorme, muito grande, e que as pessoas não estão atentando para isso. A diferença é que mestre, ele ensina. E pastor, ele cuida das ovelhas. Percebeu? O pastor cuida. O pastor, ele exorta. O pastor, ele também alimenta as ovelhas. Mas a palavra pastor significa um protetor, né? Uma tradução mais verdadeira, né? Seria boiadeiro, né? Ele é aquele que conduz realmente o povo. Então, o ministério pastoral, né, é um ministério importantíssimo, inclusive 1 Pedro 5,4 diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O que é isso? Quando aparecer o sumo, o que é o sumo? Ele é aquele que está acima de outros pastores. Então, não existe só um pastor. Jesus é o sumo pastor. Ele é o sumo. E a partir do momento que ele é o sumo pastor, ele tem pastores debaixo dele. Ele era o único pastor. Né? Ele era o único pastor. Mas agora, ele não é o único. Existe também sumo pastor. João capítulo 21, versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Dize-o, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Diz-lhe, apacenta as minhas ovelhas. João 21, 16. Apacenta, João. Cuide das minhas ovelhas, João. As ovelhas são dele. As ovelhas são de Jesus. E ele outorga essa autoridade de cuidar para algumas pessoas. Então foi dado a Pedro essa autoridade de apacentar as ovelhas que não são de Pedro, as ovelhas são de Jesus. E Pedro apenas cuida, dado a autoridade que foi dado a ele. E se você disser para mim que pastor só Jesus, então o que Jesus fez, né, com Pedro ali, que deu essa autonomia para que Pedro cuidasse dessas ovelhas? Como é que a gente faz? Porque Pedro foi apacentar, e quem apacenta é o quê? Pastor. A Bíblia fala em Hebreus 13, 7. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Aí o pessoal fala assim, não, isso aqui não é pastor, tem tradução que diz pastores, né? Mas não é pastor, é guia. Bom, mas qual é a diferença? Porque a palavra ali no grego significa líder, significa aquele que está no comando, significa o governante. Por isso que traduziram como pastor. Mas a palavra mais correta a dizer ali é liderança, obedecer aos nossos líderes, não é nem guia, né? E nem necessariamente pastor, mas é qualquer líder. Então, se Deus colocou líderes nas igrejas, é para justamente com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Por quê, gente? Isso é muito claro, isso é muito fácil de explicar, não tem um mistério nisso. Quando você nasce de novo, você sabe de tudo? Você conhece tudo? Você tem maturidade cristã? Não, você é o recém-nascido, então você precisa de pais espirituais, como Paulo disse de Timóteo, meu filho na fé. Então você precisa de pais espirituais para estar cuidando de você. Percebe? Então não tem mistério. Jesus disse, né, ide e fazei o quê? Discípulos. Ou seja, nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Ele mesmo falou isso. Se nenhum discípulo é superior ao seu mestre, isso significa o quê? Que existem discípulos que são subordinados
ao seu mestre. No mundo judaico, todo aquele que é discípulo vê o seu mestre como seu pai espiritual. Pronto. Não tem mistério nisso. Né? Não tem mistério. O grande problema é encontrar alguém com maturidade para que você venha se submeter a ela. Essa é a questão. Porque você se submeter a cães gulosos, né? Se submeter a ladrões, se submeter a pessoas que querem arrancar a pele da ovelha, só comer a sua gordura, né? Aí é complicado. Já preguei sobre isso a respeito do profeta Ezequiel, do capítulo 16, que ele mostra as características do falso pastor. Mas não é porque tem falso pastor que todo mundo é assim. Tá? Que senão a Bíblia fala de bodes, então eu vou ter que classificar todo mundo com bode, e acabou. Né? E a gente sabe que sempre tem remanescente, a Bíblia sempre traz remanescente. Tá? A questão é que muitas pessoas não querem se submeter, não é por causa de que não tem pastor, é porque elas são insubmissas mesmo, e aonde ela entra, ela traz confusão. Aonde ela entra, ela traz contenda, aonde ela entra tem que ser do jeitinho que ela quer. Tem que ser o pastor do jeito que ela quer, tem que ser o líder do jeito que ela quer, que gosta das coisas que ela gosta, que fala o que ela fala, que pensa como ela pensa, que age como ela age. Ela tem que ser do formato igualzinho, semelhante ao dela. Ou seja, ela não quer ser pastoreada, ela quer ter alguém que seja cúmplice dos pensamentos e dos erros dela. Ela não quer mudar, ela não quer ser guiada. E aqui o texto diz, lembrai-vos dos vossos guias, ou líderes, ou pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, como é que eu atento para a maneira de viver? Eu atento para a sua maneira de viver a partir do momento, né, em que eu estou observando essa pessoa. Né? Observando essa pessoa. Olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Tá? Eu vou abrir aqui no grego, Hebreus 13, 17, para a gente poder ver o que diz essa palavra aqui no grego. Tá? Hebreus 13, 17. Vossos guias. Guias aqui, egeomai, né? Líder, governante, o comandante, a autoridade, um príncipe, né? O que controla em conselho. Egeomai, né? Então, veja aqui, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos líderes, pastores. O que é o líder? O seu líder. E sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então veja, se sujeitem, sejam submissos. Claro que ele está colocando aqui uma submissão debaixo de uma autoridade saudável, porque falsos pastores, a Bíblia já os condena, essas pessoas, e está na cara que a gente não deve colocar a nossa cabeça à disposição, né, das mãos desses homens impuros. Mas eu estou falando dentro de um contexto normal, sadio. Dentro de um contexto normal, sadio, existem, todos nós precisamos estar inseridos dentro desse corpo bem ajustado. Existem pessoas que há uma certa dificuldade de estar debaixo de uma autoridade local. E até me pedem conselhos e tal. Mas, gente, todo mundo sabe que online é complicado. A não ser que eu já tenha te conhecido pessoalmente. Por exemplo, se eu te conheço pessoalmente, se eu frequento a tua casa, se eu conheço a tua vida, né? E aí eu não estou perto de você, mas pelo menos já existe o contato. O problema é quando você não vê a pessoa, você não conhece a pessoa, né? E aí você chega e fala, não, você é o meu pastor. Bom, isso é uma linha muito tênue, né? Porque, ainda mais eu entendo que qual é a missão do pastor? A missão do pastor é cuidar do caráter da pessoa. E tem pessoas que falam comigo assim, uma vez a cada um mês, uma vez a cada 15 dias. Né? Então, a gente fica na base da confiança, mas o correto é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui o versículo de novo, deixa eu voltar aqui para trás. Hebreus 13, 7. Né? A fé dos quais imitais. Tá? É a fé dos quais imitais. Eu estou
olhando para a pessoa, eu estou vendo a pessoa, eu estou observando a pessoa. Se é assim, tudo bem, né? Mas quando você está longe, como que você vai fazer discípulos longe? Não existe discipulado longe. Você pode aconselhar, você pode ajudar, né? Você pode ser um conselheiro daquela pessoa, né? Ser um mentor espiritual. Mas agora, ainda assim você está longe de uma liderança. Por exemplo, veja bem, eu me lembro de um caso que é recente até do canal, em que a pessoa fez a escola de líderes, a pessoa fez o seminário, a pessoa era ativa ali no grupo. Quando ela me pediu um conselho e esse conselho que eu a dei não foi de acordo com o que ela queria, ela picou a mula. E olha que é um conselho 100% bíblico, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu só não vou falar aqui para não expor a pessoa. Então, será que de fato ela me considerava um líder dela? Não. Agora, se a gente estivéssemos perto, né, eu morasse ao lado da casa dessa pessoa, convivesse com essa pessoa, convivesse com todo mundo, como que iria ser? Será que ela simplesmente iria sair dos grupos e me bloquear? Agora, o fato é que essa pessoa está andando sozinha e fica pedindo para entrar em outros grupos. Por quê? Porque todo ser humano precisa de comunhão. Todo ser humano precisa de estar em contato um com o outro, né? Só que tem pessoas que querem forçar a barra para ficarem sozinhas e escolher pessoas que deem conselhos a elas de acordo com o que elas querem, né? Claro, se você for ver um conselho antibíblico, também não é obrigado, mas é um conselho 100% bíblico. 100%, não tinha variação nenhuma ali, né? Mas a pessoa não quer. Então essa é a questão, né? As pessoas não querem ser pastoreadas. Por quê? Porque elas têm medo de ouvirem aquilo que elas não querem. Eu me lembro muito bem disso, né? Um exemplo aqui clássico. Eu me lembro que quando eu era adolescente, estava gostando de uma menina e foi falado sobre namoro nesse dia, né? E essa menina, nós estávamos orando. E eu torcendo ali para ele não falar assim, olha, porque vocês não estão na idade de namorar, vocês estão na idade de estudar, na idade, né, de fazer, estudar para faculdade e tal. Não pense nisso agora. Eu torcendo para ele não falar isso, porque se ele falar isso, ela vai dizer, tá vendo? Deus já deu a resposta, não é para a gente namorar, né? Então, ou seja, a gente fica ali querendo ouvir só aquilo que agrada aos nossos ouvidos. E não é assim. Isto não é um cristianismo puro e verdadeiro. Jeremias 3,15 diz assim, e dar-vos-ei, veja, está no plural, pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15. Então, Jeremias 3,15 mostra que Deus levantaria pastores, segundo o coração deles, os quais apacentariam com ciência e inteligência. Então, sim, irmãos, Deus levanta pessoas, Deus levanta pastores, né? E vou abrir mais um texto aqui para a gente poder fechar, que está aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá, meu filho, abra-te sésamo. Cadê aqui? Ó, esse texto aqui, ele é importantíssimo. Está lá em Atos. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ó, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Né? Vos constituiu bispos para pastoreardes. Viu que lindo? Bispos para pastorear. Né? Então a gente precisa restaurar, porque se a gente está pegando uma palavra de restauração, a gente precisa restaurar tudo, né? E uma das coisas que a gente precisa restaurar é o nosso caráter, porque você não vai reinar sem antes você se sujeitar.
né? A pessoa só quer reinar no reino, mas não quer se sujeitar agora, né? Então a gente precisa aprender essa questão da sujeição. E claro, se você tiver um líder que realmente está no parâmetro bíblico, o que ele vai dizer? Que maior é aquele que serve e que todos nós servimos uns aos outros e que nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Se todo mundo tiver coração de servo, beleza, né? De irmãos, beleza. Agora, se tiver alguém que tenha um coração de querer estar sempre na frente do outro, querer mandar no outro, aí realmente fica complicado, né? Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas, segundo o coração dele, com inteligência, com ciência, para que você venha se submeter com alegria, né? E você possa olhar para a vida dele e dizer, essa fé eu quero imitar. Amém, queridos? Fica com essa palavra em nome de Jesus.